Olá, pessoal. Hoje nós estamos começando mais uma aula e eu já vou confessar que eu vou sair do papel de professora e vou entrar no papel de aluna, porque eu também preciso aprender tudo que nós vamos conversar hoje. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do Felipe Stutman, que generosamente aceitou compartilhar a experiência dele e tentar nos fazer entender o que é a tecnologia hoje para as exposições e o que são as obras tecnológicas imersivas que tanto a gente vê por aí. E cada vez mais, nesse momento que nós estamos em plena pandemia, nós estamos vendo que o uso da tecnologia é cada vez mais presente e potencializa tudo aquilo que a gente já teve a oportunidade de viver presencialmente. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, que o Felipe se apresentasse, dizendo quem ele é, qual é a formação e como é que ele chegou aqui nesse momento da nossa live, né? Quer dizer, um pouco do seu trajeto profissional. Então, a palavra está com você e muitíssimo obrigada, Felipe, pela sua presença. Imagina, muito obrigado você, Ana, pelo convite. Oi, todo mundo que está assistindo. É, eu vou fazer um relato breve do meu histórico para depois falar sobre a minha abordagem nessa questão da tecnologia na arte, que é o lugar onde eu me encontro profissionalmente hoje, dentro da área onde eu faço direção técnica e produção de tecnologia das exposições que a gente produz. Bom, o meu contato com tecnologia, desta forma como a gente está relatando agora, veio desde pequeno, quando meu pai comprou um computador, eu acho que em 90 e poucos, antes da popularização da internet no Brasil, e ele mesmo não sabia usar, então ficou para mim. Eu era uma criança, tinha 8 anos e tinha um computador, um 386, que eu usava como se fosse meu. Desmontei algumas vezes e não consegui montar, e fui sempre curioso com a eletrônica e com a internet, coisas do gênero. No colegial, tive uma formação de mecatrônica na Unicamp, que era um curso técnico, e trabalhei em indústria e coisas do gênero. E depois senti muita falta de desenhar quando eu estava procurando uma faculdade, não queria fazer engenharia, gostava muito de desenhar. E acabei estudando design na USP, na segunda turma da USP. Eu dei muita sorte porque o curso era recém-criado, então ele não era muito formatado. Os alunos ajudaram os professores a formatar esse curso e eu fui puxando meus interesses para dentro das matérias. Então, no primeiro semestre já comecei a produzir vídeo, que é uma coisa que teoricamente não é o ciclo básico do design. No segundo ano já comecei a trabalhar dentro do Bijari, que é um estúdio que já existia com alguns alunos da FAO e arquitetura. E lá dentro produzindo vídeo, videomapping, e o vídeo com a abordagem do design, o vídeo era uma coisa muito computadorizada, vamos dizer, era motion graphics, não era um vídeo feito com uma câmera como se faz no audiovisual. Então, uma abordagem distinta dentro do campo do vídeo. E, e sempre querendo unir ele com o mundo físico, né? Não ficar só no virtual. Então, surgiu para os idos de 2012 o videomapping, onde você projeta o vídeo numa superfície e faz com que o virtual e o real se unam. E eu fui um dos pioneiros nesse campo dentro do Bijari. E depois os palcos, a gente fez muitos palcos de festivais. E eu sempre quis sair do computador, do virtual, e ir para o mundo físico. Então, nessa pesquisa em 2009, eu fui residente do LabMIS, no começo do LabMIS, primeira turma de residentes, junto com a Anaísa Franco, Cláudio Bueno, Lotte Amoros, e a gente desenvolveu, eu com o Rodrigo Belotto, na época um outro colega meu de faculdade, a gente desenvolveu um espaço sensorial onde tudo era controlado por um computador, né? Onde a luz, o som, os odores, o cheiro, era tudo computadorizado através de algoritmos. E era uma experiência assim da percepção, né, na verdade, porque no futuro tudo isso foi virando uma aplicação da tecnologia para criar experiências. E como nesse campo ele era muito experimental, só cabia nesse momento dentro do campo da arte, em 2009. Nesse momento eu fui meio validado como artista, assim, não que eu quis ser artista, mas foi uma forma que as pessoas me reconheceram. Então,
teve um conflito dentro do curso de design, porque eu me entendia como designer, alguns professores não gostavam do que eu fazia, achavam que era arte, outros professores diziam que o que eu fazia era design, sim. Então tem uma certa segmentação no entendimento do que é design, mas para mim isso era o de menos, porque eu estava produzindo muito conteúdo, muitas pesquisas, e essa questão me incomodou um pouco, mas não a ponto de me bloquear, assim, porque o curso ainda estava sendo moldado. Então, vamos dizer, metade dos professores mais conservadores acreditavam no design como projeto e coisa do gênero. E, no final das contas, hoje, esse saber do design como projeto, como desenho, é o que eu aplico na produção das exposições de arte e tecnologia. Porque como elas funcionam? Bom, primeiro, o meu entendimento de tecnologia é tudo que aprimora as capacidades de execução do ser humano. Então, vamos dizer, no campo da arte, desde as tintas e do pigmento, isso já era considerado tecnologia, mas que com a Revolução Industrial e depois, posteriormente, com a internet, se acelerou o desenvolvimento de novas tecnologias e ficou quase uma coisa, vamos dizer, incompreensível para a maioria das pessoas. É tão rápido que ela se desenvolve que ela virou quase algo muito, se distanciou do entendimento das pessoas em geral e ficou quase algo esotérico. Você não precisa necessariamente compreender como ela funciona, mas você faz o uso dessa tecnologia no seu dia a dia. E no campo da arte, alguns artistas, eles fazem um uso de algumas tecnologias ainda mais específicas, e um bom uso em geral, né? Por isso são considerados artistas. E em especial da luz, que são os que a gente na área acaba produzindo mais, luz e som. Que, né, desde que foi inventado o LED, teve um boom nesse desenvolvimento também de luz, de luz com controles específicos. Só um minuto, deixa eu esperar o cachorro parar de latir. Fica tranquilo, a gente tem sempre a participação. Eu costumo dizer nas aulas que a gente está distante fisicamente, mas na intimidade, né? Sim, Porque estamos em casa e a gente está vendo como uma casa funciona. Então, fique completamente tranquilo e o cachorro é muito bem-vindo. Bom, e daí assim, a gente tem por gosto, o Antônio, que é o curador das exposições, a gente tem gosto, e eu ajudo ele a debater como é produzida essas exposições. A gente tem um gosto um gosto, um apreço pelos artistas que trabalham com luz e som e fazendo uma experiência sensorial, né? Em geral, não são obras, são obras abstratas ou experiências sensoriais. E daí como que funciona esse tipo de interação com os artistas? No primeiro momento, o Antônio faz uma curadoria dos artistas, convida eles para uma exposição. Em geral, a gente conversa com uma instituição, a Ana está envolvida nesse momento, sim, para conseguir conciliar o desejo do curador com a obra e com o espaço. Tendo essa parte amarrada, que é o momento em que eu entro, a gente começa a conversar com os artistas, apresenta a planta para eles do lugar, porque tudo é baseado no espaço, é tudo site específico, vamos dizer assim. São experiências criadas para um uso num ambiente específico, e esse ambiente muitas vezes é a obra, faz parte da obra, em alguns casos mais do que em outros, né? Então, tendo esse insumo que vem do lado um pouco da arquitetura, principalmente, da percepção do espaço, a gente, junto com os artistas, ajuda eles a proporem uma obra específica para o espaço e, em geral, produzir a obra deles no Brasil. Muitos deles duvidam da nossa capacidade, porque o Brasil, para quem não conhece, é tido como uma terra não com esse viés tecnológico, né? Não tem esse viés tecnológico no imaginário dos artistas em geral, mas a gente sempre surpreende eles e recebe elogios como se fôssemos a melhor equipe do mundo, assim. Não sei o quanto disso é real, mas a gente se enche de orgulho de produzir essas exposições para ele. Uma parte desse saber veio também da implementação dos Fab Labs, né, que aconteceu quando eu já estava saindo da FAUP lá por 2014, estava sendo implementado os Fab Labs na FAUP. Felipe, você é formado em design e arquitetura? Não, eu estudei arquitetura, não, design, desculpa, design à noite, que é um curso à noite dentro da FAUP, que
Ah, Mas tá. o curso do design ele era feito por professores da Poli, da ECA, da FAO principalmente, vamos dizer 70% dos professores eram da FAO, e bom, Poli, ECA, FAO, só. Já era o Só, já suficiente. é E bastante, audiovisual? Não, já é tinha do bastante. audiovisual. Não, a ECA os professores que vinham da ECA eram os do audiovisual, que era o João Paulo e a Patrícia Moran, principalmente. Da Poli vinham os professores de engenharia dos materiais, e da FEA vinham alguns também de administração, mas a maior parte dos professores eram do design, da arquitetura. Alguns eram os novos professores que vieram para dar aula de design. Por isso teve esse conflito também, porque o curso de design era uma parte do curso de arquitetura, até ser criado esse curso de design na FAO. Então, muitos arquitetos trabalharam como designers quando se formaram. E tinha essa demanda, era uma demanda que estava crescente pela formação de designers, né? E daí os professores já estavam pré-qualificados dentro do curso de arquitetura, eles migraram. E dentro do curso de design estava dividido entre design de produto e design gráfico. As cadeiras, né, dos professores eram metade de produto, que é mais industrial, e metade de design gráfico, que é uma coisa mais rápida para se fazer, que a maior parte dos alunos acabaram indo por esse caminho, que é cartazes, livros, editorial, sites, né? E não tinha muito essa abordagem do vídeo, da interatividade, das novas tecnologias. No final do curso, a FAO fez uma parceria com o MIT para implementar esses Fab Labs, que são laboratórios de fabricação digital, que tinham um ferramental todo para fazer aquilo que eu já estava super interessado, que é sair do virtual e ir para o mundo real, através de impressora 3D, máquinas de corte a laser e máquinas de controle numérico, que eu já tinha tido contato no colegial. Então, quando essa ferramental chegou no curso, acho que foi em 2012, praticamente ninguém sabia usar, nem mesmo os técnicos do laboratório, e eu já tinha esse domínio, então virou meu playground ali dentro da FAO. E hoje eu colho os frutos disso, porque a última exposição que a gente produziu foi um grande exemplo do bom uso dessa técnica, que é a fabricação digital, que foi o Ribicoso, que está em exposição atualmente chama Sombras Milenares, está em exposição no Farol Santander. E as peças foram desenhadas nos Estados Unidos e produzidas e reproduzidas ou produzidas no Brasil, através do projeto deles, foi executado aqui no Brasil sem precisar de logística, ou seja, a gente usou dessas técnicas de fabricação para evitar uma dor de cabeça de trazer peças gigantes do tamanho de um carro dos Estados Unidos para cá. Então esse foi o ápice assim do bom uso desse saber que é a fabricação digital. Para mim foi muito prazeroso. Parece que não tem tecnologia nessa exposição como o imaginário da tecnologia assim em geral, que é a interatividade, né? E projeção, luz, coisas do gênero, mas é totalmente tecnológica, principalmente por isso, de ter sido produzida, vamos dizer, a peça 100% completamente fidedigna ao que seria uma peça produzida nos Estados Unidos, no Brasil, sendo que a única coisa que foi transportada de lá para cá foram os parafusos em inox e E os os desenhos artistas? e os artistas, claro. Eles vieram para cá e ficaram muito felizes. Disseram que a gente foi a melhor equipe que executou as obras dele no mundo. Então significa a gente tem essa síndrome de achar que não tem capacidade, mas já temos sim, principalmente com a globalização, a informação é muito fluida, né? Então a mesma referência que o artista tem lá nos Estados Unidos, a gente tem acesso aqui com a internet. Mas você acha que Tudo. aqui no Brasil a coisa foi sendo cada vez mais especializada, profissionalizada no quê? Nos últimos 10 anos, 15, 20? Como é que você colocaria isso numa linha de tempo? Foram dos últimos 10 anos. Eu acho que assim, o Bijari sempre foi vanguarda na produção de vídeo. E ele tinha 10 anos. Quando eu entrei lá já tinha 10 anos. Então eles têm hoje 23 anos. Eu acho que nos últimos 30 anos, algumas, algumas pessoas no campo do audiovisual tiveram acesso com a internet, principalmente, a essas novas tecnologias, essa troca com outros artistas, né? Desde a década de 90 começou essa troca mundial e os artistas brasileiros estavam sedentos por produzir, são muito criativos
E a gente tira leite de pedra, né? Como dizem, faz o máximo com o mínimo. Então, acho que hoje a gente tem uma equipe ou um grupo de artistas ou pessoas que pesquisam que é muito qualificada, mesmo com todos os custos extra que tem na tecnologia no Brasil, mas grande parte do que se produz precisa de pouco, vamos dizer, precisa de um computador. E assim, o campo do software é muito mais proeminente no Brasil do que o campo do hardware, porque é uma coisa que não precisa pagar imposto de importação e coisas do gênero. Então, a gente alcançou, mesmo com todas as dificuldades, a gente alcançou um padrão mundial, assim, dos melhores lugares do mundo em termos de acesso à tecnologia, dessa que nós estamos dizendo. Daí, o que eu queria falar mais ou menos da minha parte, como que eu me insiro, né, com esses saberes que eu tenho. Bom, voltando para a história do como foi minha carreira, né? Eu acho que eu parei em 2009, eu fui residente no MIS, fiz o objeto em forma de espaço, que era o começo da pesquisa da percepção. Em 2012, eu fiz uma obra pública, já com luz, no Vale do Anhangabaú, para uma exposição do CCBB, que se chamava Mostra URB. E nunca me considerei artista, mas sempre gostei muito da parte de desenho, de projeto. Na verdade, assim, eu não faço questão de mostrar para os outros o que me atormenta. Eu gosto mais de poder de lidar com isso discretamente, né? Então, quando eu tenho necessidade de me expressar, eu tenho os meios para produzir. Mas eu aproveitei todo esse saber para produzir as viagens dos outros, né? Dos outros artistas. Então, vamos dizer, a gente conversa com o Nonotaki, que foi uma exposição que a gente produziu no Sul, no Farol Santander de Porto Alegre. E eu faço uma troca com eles, a gente apresenta a planta do lugar, eles vêm com um esboço do que eles gostariam de fazer, e a gente devolve algumas questões de como será feito, de debate com o que vai ser produzido aqui, o que vai ser trazido de fora. E nessa troca, tudo fica conversado no máximo que for possível. Eles ficam na França, em Paris, até o dia que está tudo pronto, praticamente, fisicamente, assim, de acordo com o que a gente conversou. E eles chegam aqui para passar uma semana fazendo a arte em si, que é produzindo a experiência dentro das ferramentas que a gente produziu para eles, que são as luzes, as estruturas. A gente cria o suporte e eles trazem a assinatura deles, que é a programação da luz, o som, essa percepção específica deles do espaço, né? De acordo com o projeto. Então a gente acaba fazendo uma co-criação com eles por estar no Brasil, a gente é os olhos deles no Brasil, diz o que funciona, lida com toda a parte burocrática das instituições, a Ana principalmente faz essa parte, um bom relacionamento com as instituições, lida com os fornecedores, seleciona bons fornecedores que saibam interpretar o que a gente está querendo dizer. Muitas vezes a intervenção no espaço é mínima. Por exemplo, no caso do Nonotaki, eles, eles vieram com uma proposição, eu vou tentar mostrar aqui, Ana. Vamos lá. A gente Para dar um pouco mais de materialidade. A gente conversou sobre o espaço, era o Farol Santander em Porto Alegre, que é um prédio super antigo, tombado. E a intervenção que eles trouxeram são esses pilares de box truss, que é uma estrutura pronta, metálica, de alumínio, que eles queriam que fossem pretos. É uma estrutura que se usa muito em evento. Só que ela tem 6 metros de altura aqui na proposição deles. Aqui. E aqui a escala humana. E cada uma das faces de cada um desses boxes tinha uma linha de LED digital de 6 metros, que cada metro tinha 60 pontos brancos, que é a linguagem que eles usam lá, de luz, que eles usam lá, esse instrumento, essas barras como instrumento. Como a gente... Isso era a proposição deles. Aqui no meio tem uma escada, essa é a distribuição que eles propuseram. Aqui a planta do lugar. Então a gente tem que fazer uma interpretação. Esses artistas são bem capazes em termos de projeto. A gente tem que fazer uma proposição baseado... Opa, deixa eu voltar aqui para mais uma informação desse aqui.
A gente faz uma readequação do desenho deles. Então, por exemplo, no caso desse projeto específico, a gente teve que desenhar uma caixa para sustentar esses boxes. E eles acabaram ficando com 5 metros mais um de base, para que eles pudessem ficar em pé. Porque o artista, ele desenha a experiência, mas ele não desenha a estrutura, a maioria das vezes, né? Então, esses detalhes são feitos pela empresa de arquitetura que trabalha com a gente, que eu acabo gerenciando, são super especializados, já passam a desenhar também, por exemplo, essa parte aqui, que parece super simples, mas é o que faz toda a diferença na hora de montar, que é o caminho de cada um dos cabos de energia, cabo de sinal, tudo isso a gente tem que entender a tecnologia para conseguir prever os problemas que vão surgir, para conseguir montar a exposição que cada artista vai trazer um problema diferente, né? Nesse caso, cada uma desses caixas tinha 5 metros de altura, mais um metro de base, e cada uma das faces tinha barras de 1 metro até o topo, e em cima tinha uma caixa, mais um fixture, né? Mais um aparato luminoso. Então, tudo isso tinha que ser cabeado e controlado por esse programa feito pelos artistas. E em geral, eles não podem acompanhar a montagem, porque é um período razoavelmente longo, vamos dizer, uma semana. E se eles ficassem aqui durante esse período de uma semana a mais e mais uma semana para projetar, o projeto fica muito caro, porque tem a hospedagem dos artistas, de toda a equipe. Então, tudo isso é feito pela produção para otimizar o trabalho dos artistas. Quanto mais a gente se entende da obra deles, mais tempo eles têm para se dedicar ao conteúdo, que é algo que fica totalmente a cargo deles. E, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho umas fotos do backstage aqui dessas obras. Installation, uma série para aqui. Eu vou Vocês mostrar estão aqui vendo que eu faço poucas perguntas porque eu entendo pouco disso e estou tendo uma aula junto com vocês, mas eu achei que era super importante, que essa é a linguagem do presente e do futuro. Olha aqui, vamos ver se eu consigo mostrar todas as obras. Por exemplo, aqui, nesse canto aqui, isso são as barras, como eu falei, com a luminária em cima, que é mais uma luminária branca e as linhas de LED. Aqui as bases. E tudo isso aqui é o aparato dos artistas que estavam programando as luzes e o som da obra. No caso do Nonotake, é uma dupla, que é o Takami e a Noemi. A Takami, em geral, faz a programação da luz e o Takami faz do som, e eles juntos compõem a obra. Aqui você pode ver o computador dele acho que estava sendo programado no Touch Designer, que é o software que eles usam opa, eu abri 3 vezes a mesma foto. Para programar as luzes e o som. Aqui a Noemi, que passava noites e noites lá, porque ela queria aproveitar ao máximo a infraestrutura que a gente proporcionou para ela. E aqui o Takami. Então, quer dizer, o que a gente faz, em geral, é deixar tudo praticamente montado para que eles possam fazer essa parte, que é a parte que só cabe a eles, que é programar e reproduzir o que eles imaginam para essa experiência. O desenho é deles, a gente participa do momento de desenhar essa estrutura, mas a proposição vem sempre deles. O curador, às vezes, sugere algumas alterações. Tem outras limitações que são da produção mesmo, por exemplo, essa base onde passam os cabos e faz o peso para que a estrutura fique rígida, para que ninguém derrube, né, uma coluna dessa. E esse é o espaço, né, que faz um super diálogo com a obra, né, o diálogo do antigo com o novo, as colunas de box truss com as colunas dessa época aqui, que é um eclético, período eclético no Brasil, que é uma mistura de 1000 estilos, então super cheio de adornos, e o nosso é uma estrutura super tecnológica em termos, né, industrial, vamos dizer, uma estrutura super industrial, modular. Então esse diálogo cria essa experiência. Na verdade, aqui eu não tenho o vídeo, mas a Ana já tem, né? Aí vai falando, me dá um tempinho aí, vai disfarçando.
que tem um vídeo muito legal que eu não estou com ele aqui, mas a Ana vai mostrar, que é o resultado final dessa experiência. Aqui estão Então, todas ó, as barras deixa eu açúcar. compartilhar. Tira seu compartilhamento, Pronto. que agora eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo. Agora, aula de tecnologia e a pessoa aqui consegue usar bem o mimeógrafo, mas está tudo certo. Não tem problema. Então, vamos lá. Entrou? Sim. Então, aqui vocês podem ver que a barra de LED, ela acende 1 pixel a cada... tem 60 pixels por metro. E cada um desses pixels é um endereço DMX que tem que ser controlado especialmente pelo software. Tudo isso é referenciado no mundo virtual. Isso é construído fisicamente e através do projeto, que a gente segue o projeto. Cada uma das barras tem um endereço específico para cada um dos pixels. Então é criado um mapa virtual. Colunas ainda tem os outros tipos de luminária e nas laterais ainda tinha as... Caiu a internet. Nas laterais ainda tinha o strobo. Então é uma composição espacial mesmo que é feita no mundo físico. Felipe? Extremamente Você ficou cortado um tempo. Então, é só para dizer que tem endereços, tem isso, é porque faz parte do ao vivo, galera. Tá tudo certo. É assim, o espaço físico foi reproduzido, foi traduzido para o mundo virtual com esses endereços das luminárias e de volta para o físico. Então você cria o projeto do físico, esse projeto vai para o virtual, onde é feita a programação, e do virtual ele reproduz para o mundo físico de novo. Então é muito próximo o físico do software, do virtual aí, né? Desde o projeto que é feito todo nos softwares de simulação até o controle das luzes que volta para o software e se transforma numa experiência no mundo físico. Então Felipe, isso posso te tudo interromper com uma primeira pergunta? Porque claro, o que eles estão comentando é que você tinha falado que o projeto é criado para um determinado espaço. Né? Quer dizer, então, exato, o isso. espaço arquitetônico faz toda a diferença, porque isso é um desenho muito sofisticado entre tecnologia e Exatamente. espaço. Então, a pergunta é: como fica quando uma obra é feita para um espaço específico, mas tem uma itinerância, a exposição? Algumas obras precisam de um espaço um pouco mais genérico, vamos dizer assim. De um espaço que seja um volume. Outras obras como essa, elas se relacionam diretamente com a arquitetura ao redor dela, né? A arquitetura faz parte da obra. Então, no caso de uma itinerância, nem todas as obras se enquadram. Por exemplo, no Onotaco a gente já produziu outra exposição deles em São Paulo, onde 2 obras eram obras que podiam itinerar e uma obra foi criada especialmente para São Paulo. Então, quer dizer, nem todas as obras, e essa obra que a gente criou especialmente para São Paulo, ela não se relacionava da mesma forma com o espaço como essa que a gente criou em Porto Alegre. Então, ela acabou entrando no repertório de obras que poderiam ser transportadas em espaços distintos. Essa, como ela foi criada, criando uma relação entre as colunas e o espaço, a distribuição das colunas da obra se relaciona com a construção do espaço, a luz desenhada também brinca com esse espaço todo.
essa obra que a gente viu que se chama Giants, ela é site específica, ela não pode ser reproduzida em outro lugar. Mas como eles têm uma linguagem muito própria como artistas, eles conseguem produzir obras site específicas, mesmo que sejam sites específicos, semelhantes, de um certo modo, semelhantes em termos de tecnologia, mas que se adequem a espaços distintos. Além disso, tem aquelas outras obras que a gente falou antes, que são obras que têm requisitos distintos de site específico, que são só a dimensão do espaço e a neutralidade do espaço, em grande parte, né? Mas por serem obras de experiência, muitas delas criam o seu próprio espaço, né? Uhum. Você, tendo um volume genérico, você cria uma experiência com a obra. Você cria um novo espaço, né? Que é, por exemplo, a obra da Maya Patrick, que a gente produziu também. A gente transportou uma obra que ela já fez em vários lugares no mundo, nos Estados Unidos, e a gente reproduziu no Brasil. Eu acho legal você estar falando desses projetos, porque a gente já teve encontro com o curador Antônio, e ele falou de vários desses projetos. Então, ele fala do ponto de vista artístico, poético, critérios de seleção dos artistas e das obras, e você está agora desvendando, né? Quer dizer, A gente tem saberes desnudando bem a obra. complementares. Eu gosto muito dessas minúcias de como as obras são feitas. Então, uma que eu consigo mostrar aqui bastante detalhes é essa da Maia. Então, eu vou mostrar aqui. Que é uma expansão, aquela que o Antônio falou, constelação, somos todos feitos de luz. E agora ele vai dizer como ela foi feita. Olha lá. É a mesma, o processo é semelhante. A gente tem a conversa com o artista, o Antônio principalmente fala com o artista, escolhe a obra e tudo, e a gente apresenta o lugar. No caso dessa obra, era esse espaço aqui que eu estou mostrando a planta, que é o Farol Santander, São Paulo. Agora São São Paulo. Paulo. Não me lembro o andar, porque todos são muito semelhantes, mas aí a gente pega a planta do andar. E essa obra em especial, ela é composta por... Ela é um efeito ótico, um efeito muito interessante, que é de transformar a imagem em um volume. E a imagem, especialmente a imagem, a silhueta do público era transformada num volume. Como que isso é feito? Você, eu não posso entregar, eu acho que eu vou acabar entregando tudo o detalhe, mas assim, ela cria Agora uma a superfície que gente não é tá ampla. na roça, vai até o fim agora. Agora a gente tem que. Já está aqui até a medida, mas assim, ela cria uma extrusão, que seria um volume de telas translúcidas, e projeta uma imagem que vai ser reproduzida nessas várias camadas. Então ela extruda, ela faz um volume através de uma imagem bidimensional. E eu tinha que desenhar tudo isso tecnicamente. Então significa, aqui é fragmentado em 3 volumes. Os 2 primeiros volumes criam um corredor, e o grande volume na segunda sala é onde tem essa interação com as silhuetas. Tudo isso, essas caixas azuis aqui, é a parte difícil, porque toda a mágica acontece com projeção. Então, precisaria desenhar, como eu vim do histórico de videomap e coisas do gênero, não me incomoda, é super fácil fazer isso para mim, mas assim, é ao mesmo tempo super difícil, porque você precisa ter uma relação entre luminosidade do projetor, contraste, distância, lente, tudo isso sem criar sombra e ao mesmo tempo capturando a silhueta do público e reprojetando ela num ângulo que fique da mesma escala do que a pessoa real. Então, o que significa isso? Tinham sensores do tipo Kinetic que pegam a silhueta do público instalados aqui nesse vão, nesse corredor. Conforme você se posicionava na frente da obra, essa informação dos sensores ia para o computador central, que ficava aqui na house, na área técnica. Isso tudo era convertido numa coisa visual gráfica, que era projetado em tempo real nesse volume. Então, toda essa parte de software era um conhecimento específico do artista. Toda a parte física de instalação a gente produziu aqui. No Eles estão caso da fazendo uma Maia, ela estava pergunta grávida, quem também. veio foi o marido dela. Estão fazendo uma pergunta. Se você também faz a Pode falar. programação, ou muitas vezes a gente também tem que ter alguém no Brasil que faça a programação. Sim. Alguns artistas têm uma visão mais técnica do que outros. Por exemplo, no caso da Maia, ela tem a visão artística.
quem faz a parte técnica é o marido dela, que chama Serge. E o Serge que veio para o Brasil. Se fosse a Maia que viesse para o Brasil, no caso a gente precisaria de alguém para fazer o papel do Serge, para trazer a solução em termos de software, vamos dizer, de processamento. E a gente faz isso muitas vezes. Por exemplo, uma das primeiras obras que a gente produziu da AIA foi o Rebetes, Augustin Rebetes, que é um artista muito mais analógico, não tem essa... Ele trabalha com vídeo, mas ele trabalha com stop motion, então é uma brincadeira muito mais material do que computadorizada. E a gente trouxe uma intervenção com laser sobre a obra dele, e ele mesmo ajudou a compor essa intervenção, só que toda essa parte foi produzida pela nossa equipe, que é o Matheus, que é um programador que tem uma abordagem muito artística. Então, dependendo do problema, a gente consegue criar soluções tanto em termos de tecnologia, em termos de hardware, como de software. Por exemplo, um outro exemplo no caso do Nonotac. Eles têm um domínio muito bom do lado do software. E uma das obras deles era super tecnológica, mas a parte de hardware estava muito mal resolvida. Eu falava, você pode, por favor, me enviar o projeto de como vai ser montada a parte de hardware? Que eram fibras óticas com laser de cada lado. E eles não me enrolaram mais um pouco, até que um dia mandaram uma foto do que era a montagem anterior dessa obra. Na hora que eu vi aquela foto, eu falei, tá bom, eles não sabem como faz. Então, essa foto era super problemática, a montagem. Então, o que a gente fez? Eu conversei com o Wesley, que é um colega meu de faculdade que se especializou em desenhar hardware. Placas mesmo. E daí o Wesley interpretou aquela foto, que era um ninho de mafagafos, e transformou 45 placas em uma única placa super elegante, que controlava todas as obras, todos os lasers dessa obra. E a gente produziu a peça na China, desenhou, o Wesley fez o projeto, a gente produziu a peça na China, trouxe para o Brasil junto com outras coisas do Nonotac que a gente também trouxe de fora do Brasil, da China, e montou a obra deles, a parte de hardware, como eles nunca tinham visto no mundo. E hoje o Wesley praticamente virou um terceiro membro do Nonotac, ele viaja com eles pelo mundo todo fazendo essas soluções de hardware. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, mas a gente é muito qualificado sim no Brasil. Dá a impressão que não, a gente tem essa questão, mas somos, né? E no caso da Maia, que é essa que eu estava mostrando, assim, a parte de software, o Serge tinha um domínio muito bom, porque ele inclusive pesquisava inteligência artificial e coisas do gênero na Microsoft. Então a gente tem essa troca. No final das contas, o Serge falou, nunca conheci ninguém que soubesse fazer tudo isso que vocês fazem. Então a gente tem essa troca com os artistas e muitas vezes é prazeroso para mim, porque é uma forma de pesquisa do mesmo jeito, né? Eu vou incorporando as ferramentas deles e eles as nossas. A gente faz uma troca e por isso é super legal estar sempre lidando com artistas de ponta. Essa seleção do Antônio é muito boa, porque a gente cresce muito com esses novos problemas, né? A gente nunca está resolvendo duas vezes a mesma questão. Os artistas são irrequietos em geral, então a obra nunca é a mesma, né? E se for a mesma também não tem problema. A gente já fez duas vezes, quer dizer, tentou fazer, aconteceu a pandemia, mas a gente tentou fazer uma performance do Nonotac que eles já tinham feito, então, pô, sempre é legal para produzir. Só No caso da fazendo Maia, a parênteses, questão era mais assim. fazendo parênteses, só digo que é AIA, porque você falou na AIA a gente faz e você não Aí apresentou eu a parei a AIA. história na metade, né? Pois é, parei a história na metade. Então, entrei no Bijari em 2008, fiquei no Bijari durante muito tempo. Em 2009 fiz a residência no MIS, o Bijari me permitiu continuar lá, voltar, ficar fazendo minhas experiências lá durante um período muito grande. Daí em 2012 fiz essa obra de luz no Vale do Anhangabaú, é gigante, era enorme, tinha 400 metros quadrados, uma obra de arte pública. Mas não me considerava artista, então os Bijaris são 7 arquitetos e artistas plásticos que montaram o Bijari originalmente, que ainda estavam lá quando eu estava, e eu não queria ficar batendo o ombro com eles na parte de criação. Então, para encontrar o meu espaço lá, eu fui para a parte de execução, ficava lidando com os fornecedores, fazia toda essa parte técnica das obras deles, que eles faziam a criação, eu não fazia questão de criar, eu achava que meu ímpeto criativo não precisava ser comercializado, vamos dizer dessa forma. Eu usava ele quando eu precisasse, mas se eu não tivesse desejo de criar nada, eu não ia me sentir obrigado. E eles brigavam por isso.
então deixava eles criando e eu ficava executando. Fiquei lá um bom tempo, daí chegou uma certa hora, eu quis experimentar novas coisas, surgiu a oportunidade de fazer uma obra super tecnológica para o hall do Google em São Paulo, junto com a Wesley. Na época eu formei a equipe, que era uma obra interativa de botões, onde o hall de elevadores era um painelzão, que era um videogame gigante. Cada botão era um LED, você apertava esse botão, ele se relacionava com todos os outros. Daí eu saí, apostei nisso. Era meio que a migração do virtual pro mundo real. Então era desenhar as placas com Wesley, gerenciar esse projeto. Só que dentro do Bijaria eu não tinha um cargo, né? É uma organização extremamente horizontal, então pô, podia fazer desde orçamento, café, tudo. E daí saí de lá e me colocaram como produtor de tecnologia dentro de uma empresa de cenografia, que é a GTM, uma empresa muito grande que tinha pegou esse projeto do Google. E eu não sabia nem o que era produtor na época, sinceramente. E eles que me deram uma básica educada do que seria isso, que é uma pessoa muito organizada, que põe as coisas num plano e faz com que as coisas aconteçam em geral, né? É Espero que mais ou seja isso. menos isso mesmo, Felipe. A gente faz acontecer com todos vocês, é claro. É, eu nunca soube, mas assim, me disseram que eu era. Então acreditei. Daí fiz esse rol do Google, foi muito estresse, porque eu era ingênuo, eu não sabia o tamanho do problema que eu tinha metido. Ninguém entendia o que era o problema, só eu e o Wesley sabíamos o tanto de possíveis problemas que poderiam surgir. Ninguém sabia, além da gente, o tanto que podia dar errado. E a responsabilidade era enorme. Daí eu fui, fiz e deu super certo. Daí fizemos o rol do YouTube. Daí a GTM, por ser uma empresa de cenografia, não tinha mais demanda de tecnologia. Só que eu já tinha me encontrado nessa posição de produtor cultural. Daí saí da GTM, fui para uma outra empresa que era super jovem, com pessoas jovens. E esse mercado não existia ainda, porque como a gente estava falando, a tecnologia acelerou muito. E de 2012 para cá, tipo, surgiram novas demandas. Antes era videomapping, hoje em dia é robôs que fazem cada vez é uma coisa. É muito rápido que muda o que é a vedete, assim. Então você tem que estar pesquisando o tempo todo. Daí fui para essa outra empresa, fiquei 2 anos. E daí, depois de um período, acabei fundando a AIA com o Antônio como uma produtora de arte e tecnologia, que era casando todo esse histórico que eu tive com o do Antônio também, do mundo da arte. E a gente começou a produzir essas exposições, ficou assim, parece que serviu como uma luva esse histórico todo de experimentação e de formação nesse mercado que nem existia de um certo modo, né, que está surgindo. Por isso que a gente, por enquanto, está querendo entender o formato de tudo isso, porque é uma coisa muito nova. Nem sabemos, não temos outros exemplos que fazem exatamente as coisas que a gente faz. Então, assim, é um mercado que está surgindo e que provavelmente muitas pessoas vão ainda entrar e que demanda uma série de saberes de várias áreas e que, assim, demanda muita pesquisa. Basicamente, a maior parte do tempo é pesquisa do trabalho em si, porque as tecnologias por enquanto, são muito rápidas, estão acelerando num ritmo ainda assustador, que essas novas blockchain, coisas do gênero. Tem muitas coisas que ainda são entre o físico e o virtual, né, como a gente falou, mas essas experiências que a gente trabalha agora, elas acontecem basicamente no mundo físico, né? Elas têm todo esse bastidor virtual, mas a experiência em si por enquanto, tem que acontecer no mundo físico, no museu, ou na sala de exposição, ou num evento. Então, tem esse momento agora que é um momento em que com a pandemia, muita coisa migrou para o mundo virtual. E no nosso caso é legal porque a gente já lida com esse mundo virtual no dia a dia, só que sempre dá a impressão que não é a mesma coisa, né? Que assim, o material tem uma camada tátil ou, sei lá, sensitiva que não tem no mundo virtual, que volta àquela experiência que eu propus no MIS, que é objeto em forma de espaço. O cheiro, o som, o tátil, espaço, essas percepções, elas não são fáceis de reproduzir no mundo virtual. Essa percepção do conjunto, né? Essa experiência do espaço que os artistas de tecnologia propõem não se traduz muito bem no mundo virtual. Então, quer dizer, a gente está o tempo inteiro tentando
fazer essa conversa, mas ainda tá assim, ainda vai ter muita coisa pela frente que vai mudar, porque ainda não é a mesma coisa a experiência virtual. Daí no caso da Maia, te desenhou isso tudo aqui, eles ficaram brigando com a gente, não gostei da posição do projetor, tá, no final o nosso desenho estava muito bom, melhor que o do artista, do Serge. Daí a gente instalou todos os sensores, tudo. A Maia não pôde vir, mas o Serge tinha o programa. A gente instalou tudo isso aqui. Essa parte técnica desaparece. A partir do momento que a obra está pronta, ninguém mais vê a parte técnica. Essa é a grande questão. O legal é exatamente esse. Ninguém vê os bastidores. O que vira para o público... Deixa eu achar a imagem certa aqui. O que vai para o público é... Nossa, tem muita foto aqui. Eu vou achar, não se preocupem. Eu acho legal porque, na verdade, tem um momento que é materializável e é materializado, e, de repente, isso tudo some, né? Quer dizer, eu costumo dizer, Exato, é tudo, tem um intervalo, uma janela de tempo em que tem aquilo uma janela existe. de tempo, então, assim, é como se a obra pudesse ser desligada no interruptor, né? Você tira a energia, volta o espaço e você, né? Quer dizer, e é um milagre, né? Nesse sentido. E por isso é tão rico, assim, porque tem muitas dessas experiências que são propostas pelos artistas que tem essa duração super curta e depois nunca mais você vai ver. Por isso que elas são sucesso de público, porque é uma coisa super fora, a gente tira a pessoa do mundo que ela está habituada e leva para um outro ambiente, assim, totalmente fantástico, assim. E uma grande parte do que proporciona isso é a tecnologia, mas nem sempre, né? A tecnologia de ponta, assim, tem algumas coisas que são muito tradicionais que também fazem isso. Por exemplo, uma das artistas que a gente pôde ver trabalhando era uma coreana que pintava o espaço inteiro, a Jian Lee, com tinta, que é uma coisa tradicional, né, de um certo modo, e mesmo assim ela criava uma experiência espacial que também era única. Nem todos os artistas precisam necessariamente de ferramentas muito tão de vanguarda tecnológica, como projeção, luz digital, Uhum. efeitos de todos os tipos. Mas provavelmente ela usa desse aparato todo tecnológico para fazer o projeto dela, ou então a equipe precisa desse aparato para auxiliar no projeto. Então nem sempre o que Aproveitando você enquanto... vê no final. Ah, não, vai lá. Nem Não, sempre que deixa eu você achar vê no aqui. final. Enquanto você está procurando a foto, tem uma pergunta. Como é que você vê a experiência com os óculos 3D, essa experiência 3D? Porque daí você tem uma experiência que Então, é necessariamente... sinceramente, eu vou falar do meu ponto de vista, vai ser um pouco frustrante para quem ouve assim. Primeiro lugar que surgiu essa questão do 3D no cinema era só um aparato para que as produtoras de filmes renovassem os direitos sobre os produtos que eles tinham, que estavam vencendo já. Então, assim, é um desejo de todos ver o filme em 3D e coisas do gênero, mas na verdade era só uma forma dos direitos dos conteúdos serem renovados por um período maior, do meu entendimento. Porque eu nunca consegui. Eu chorei assistindo um filme 3D, primeira vez que eu vi, que era aquele do dragão voando, Avatar. É impressionante, mas assim, é desconfortável. Durante 2 horas você ficar com óculos num cinema para conseguir ver aquilo. É muito legal, no cinema funciona super bem. Depois tentaram migrar para dentro das casas com os TVs, com os óculos, mas era isso que eu te disse, era uma forma das produtoras de cinema, tipo Continental, Sony, renovarem os direitos sobre os conteúdos que eles já tinham produzido. Sempre me incomodou. Agora existe os óculos, tipo óculos Rift, óculos Quest, vários suportes de realidade virtual com esses aparatos de óculos que, para mim, só me causam desconforto. E existe ainda a realidade aumentada, que é uma camada sobreposta do mundo virtual no mundo real. Assim, isso é um caminho que é sem volta. A gente está indo nesse sentido. Só que a tecnologia ainda está num estágio muito experimental, ainda não chegou, a tecnologia ainda não chegou no que ela precisa para que isso se dissemine. Entendeu? Ainda tem, vamos dizer, 5 anos ou mais de desenvolvimento para que isso caia em uso efetivo. Por enquanto, ela é muito desconfortável para todos. Assim.
eu, pelo menos, eu passo muito mal com esse tipo de tecnologia. É uma experiência assim, é efeito uau, é muito, todo mundo deseja, esse é um desejo de ir para o virtual, né? Tem agora essa discussão toda do metaverso e questões do gênero, mas é muito desconfortável mesmo o para mim o aparato que permite que a gente faça esse transporte para esse ambiente, né? Então daí falando da Maia, tudo aquilo virava isso, né? Isso aqui para mim é muito mais virtual e mais agradável do que o óculos, essas realidades aumentadas que existem no momento. Porque eu prefiro a interface da tela mesmo para o mundo virtual, ou então do celular, do que algo que esteja dentro da sua visão. Porque você tem como sair da frente da tela e separar o virtual do real. Aqui, a tela era o volume, né? Como a gente falou, como eu tinha falado. E a pessoa, ela, não nessa foto, mas aqui a silhueta da pessoa, ela era estrudada nesse volume, que era uma coisa meio mágica, um material especial da Maia, e ganhava volume aqui, ó, se relacionava aqui o Antônio se relacionando com a silhueta dele mesmo, estrudada nesse volume, junto com interferências visuais que criavam esse ambiente fantástico, né? Que é a obra da Maia. Que é o Serge, que é o marido dela que fez a programação. Então, assim, isso aqui é um ambiente virtual já, com um suporte físico. Mas esse suporte físico é tão específico que é uma obra de arte. E o conteúdo é tão específico também que se caracteriza como uma obra de arte. É muito requintada essa abordagem da Maia, né? Essa virtualização da silhueta da pessoa. Aqui, ó. Na verdade, Aqui a silhueta dela se relaciona. a tecnologia é meio e não fim, né? Quer dizer, o fim é a obra de arte. Exato. A tecnologia é meio e não o show da tecnologia. Exatamente. Porque as pessoas, quando olham isso, nem Exato. É muito legal quando. É. Exato. É muito legal quando a tecnologia consegue desaparecer no produto final. Tipo, quem tem interesse em ver a tecnologia consegue, mas assim, a experiência que é o fator. A obra é a experiência ali, é o ambiente que foi criado e a tecnologia ela tem que ser discreta nesse caso. Quando a tecnologia é muito evidente, alguma coisa está descalibrada ali, então. Ou ela tá dando um ruído, ou ela está incomodando, o conteúdo está aquém do que o suporte permite. Então, eu acho que assim, isso aqui é um bom uso do virtual da Maia, porque quando você entra ali, você esquece completamente que isso vira uma experiência e você esquece que tem um projetor, um sensor. Só eu que não esqueço porque eu tive que montar tudo cabo por cabo. Mas a maior parte das pessoas esquece, né? É igual um palco, quando o show tá bom, você não fica olhando a luz ou alguma coisa do gênero, você vê a experiência, né? É o Um conjunto, conjunto de coisas, né? É. Quando a luz está piscando errado, daí você fala, a luz está incomodando. Ou então o som está estranho, o som está muito alto. Tudo isso ela é um suporte, vamos dizer, é uma interface e o conteúdo tem que ser o protagonista. A tecnologia ela está ali só como o suporte, né? Eu digo como se fosse uma tela. O artista que lida com o espaço, que é esses todos com quem a gente trabalhou, ele usa o espaço como uma tela, a tecnologia como os pincéis, né? Como as tintas, e o produto final é essa experiência espacial. Tipo, se você não for um artista tipo o Pollock, que usa o pincelada como protagonista, ninguém tem que ver a sua pincelada necessariamente. Depois, numa análise mais minuciosa, você consegue reparar como foi feita, mas é o conjunto que tem que ser a obra, né? E daí é isso, é um ambiente virtual, mas é no mundo real, no mundo físico, né? Isso aqui para mim é um bom exemplo disso que a gente falou. Das experiências virtuais que a Ana tinha perguntado, que eu estava respondendo que ia ofender os outros do 3D, assim, é um desejo de todos, por holografia e coisas do gênero, mas ao mesmo tempo, em termos de tecnologia, parece que todos querem esse caminho. A tecnologia ainda não chegou num momento em que isso deixe de ser um efeito uau, né? Que é aquilo dela. Ela tem que deixar de ser a tecnologia pela tecnologia e virar um suporte para alguma coisa. Então ainda não aconteceu isso com esse caminho.
mas é um caminho sem volta. Por exemplo, o último, a tela do celular começou pequena, cresceu, 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 agora ela é uma tela enorme. O próximo passo é ela desaparecer como tela e ser incorporada na nossa visão. Você ter acesso a essa informação sem precisar do celular, né? Você ter essa camada virtual no seu dia a dia. Só que isso traz novos problemas, porque, por exemplo, a rua já é sobrecarregada de informação. Imagina mais uma camada inteira de publicidade surgindo virtualmente conforme você anda pelas lojas. É isso que pode acontecer. Então, tudo, por enquanto, está sendo... A tecnologia ainda está aquém do que precisaria para proporcionar isso, mas o desejo do ser humano é que isso aconteça, né? Tem muita gente querendo migrar para o mundo virtual, né? Com esse metaverso, a gente já teve a experiência do Second Life, agora tudo se gira em torno dos ambientes virtuais, principalmente por causa da pandemia que acelerou essas reuniões virtuais e coisas do gênero. Então você vai se desmaterializando, as relações são virtuais e daqui a pouco você não precisa mais ter o seu rosto, né? Você pode ser um avatar de si mesmo. E é isso que aparentemente está acontecendo por causa da pandemia. E no Tem nosso mais, caso que trabalha tem mais uma com pergunta. exposição, E você claro. continua pesquisando e quais são as suas fontes de pesquisa? Então, as fontes principais são, hoje em dia, são essas demandas artísticas, né? Porque é através do trabalho dos artistas que a gente entra em contato com a pesquisa deles, né? Então, como a gente é uma produtora, a gente acaba se apropriando do saber deles. A maior parte dos artistas tem que assinar um NDA para não publicar, né? Como é feito os trabalhos. A grande fonte de pesquisa de todos é a internet, com certeza, onde, assim, óbvio, a gente tem canais onde a gente encontra obras de arte que nos interessam e a gente, ou então eventos e coisas do gênero, onde a gente se instiga, se provoca para pesquisar como desenvolver o campo da fabricação digital. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu, ela chegou num nível em que você pode ter sua impressora 3D em casa, você pode ter sua máquina de prototipagem em casa. Então, desde 2012 eu tenho uma impressora 3D e faço pesquisa de desenvolvimento de protótipo. A maior parte das exposições sempre tem um elemento que é produzido através de impressão 3D ou algum processo como corte a laser, corte CNC, router, CNC. Todas as exposições hoje em dia têm fabricação digital envolvida. Então, a pesquisa é contínua nesse aspecto, a fazer acaba sendo a pesquisa, né? E no campo das linguagens, né, que é vamos dizer, do produto que se faz com a tecnologia, a gente se espelha em muitos artistas. Hoje, por exemplo, eu gosto de pesquisar a linguagem do design assim dentro do mundo dos NFTs, que é onde muitos artistas visuais, gráficos estão publicando suas obras, que são galerias online, onde os artistas vendem obras digitais por criptomoeda. E essa obra tem um proprietário, mas ela é pública. Então você pode ver a obra do artista, só que a propriedade é de alguém e essa propriedade é certificada dentro da blockchain. Então, assim, é uma forma de você consumir conteúdo online e remunerar o produtor do conteúdo. Isso é muito legal, essa é uma conversa que eu tenho com o Matheus de vez em quando, com o Antônio, esse mundo do cripto. E ele serviu também para expor muitos trabalhos de artistas que não tinham uma plataforma, né, de exposição e capitalizar em cima desses trabalhos que são, vamos dizer, vídeos ou imagens. Esses trabalhos todos são tidos como NFT, que é Non-Fungible Token, que é toda uma área nova agora desse mundo dos blockchains. Inclusive tem essas notícias crescendo de obras sendo vendidas por bilhões, milhões de dólares. E agora existe o metaverso também, onde NFTs são vendidos, vamos dizer, como um terreno virtual do lado do Guggenheim, está sendo vendido por $8.000, coisas do gênero. Então está tendo uma migração, por causa da pandemia, teve uma migração toda que foi alavancada para o mundo virtual. E como a gente lida com experiência, a gente tem que estar o tempo inteiro inteirado desse assunto para que caso haja uma forma de correlacionar o nosso trabalho com o mundo virtual, a gente tem que estar dentro desse assunto, né? E
E a pesquisa depende muito dessa questão que a gente falou da internet, que desde o surgimento da internet as fronteiras ficaram virtuais, né? Assim, eu consigo conversar com o Takami na França da mesma forma como eu converso com uma pessoa que está na mesma cidade do que eu. Com o Wesley, quando ele estava morando na Áustria, a gente conversa mais frequentemente do que com alguém que está morando a 3 quarteirões de casa. Então, assim, a pesquisa toda é essa rede que a gente cria, né? Os artistas com quem a gente já trabalha, eles servem como pessoas com quem a gente continua trocando para saber como que está sendo a pesquisa, o que eles estão fazendo. Eles falam, olha esse artista, que interessante. Tem essa pesquisa da ótica e visual que uma parte dos trabalhos vão por esse caminho que é do Ribicoso, da geometria, que é um caminho, que é da luz, como que se percebe a luz. O outro tem vários caminhos de pesquisa, na verdade, de experiência de espaço. E tem as questões técnicas, né? Que na verdade, a gente está falando da pesquisa artística, mas tem as pesquisas técnicas, né? Sim. E isso, em geral, é muito mais difícil de acompanhar. Então, o que a gente faz? A gente vai... Eu, por exemplo, já estou me sentindo velho para continuar me atualizando. Não tenho mais espaço no HD E para tudo que eu sou surge. tão mais velha que eu não consigo nem perguntar. Eu estou calada aprendendo. Não, o que eu faço em geral? A gente tem que ter um domínio do contexto, do conceito da tecnologia. Por exemplo, software de programação que lida com interfaces DMX, não. Touch designer, tem, vamos dizer, 3D, como é que chama? Como é que chama? Pure Data, vamos dizer, tem alguns softwares, Max, MSP, não sei o quê. Então você tem uma noção do que cada software faz, cada linguagem de programação, cada hardware o que faz. E quando você tem uma demanda nova, você tem que procurar, através dessa noção que você tem, especialistas em cada uma das áreas para criar um time de especialistas que consiga pôr de pé aquele quebra-cabeça. Então sempre é uma quebra-cabeça. Esse é o lado produtor, que você tem que entender o problema como um todo, destrinchar em problemas principais. Olha lá, essa parte do problema vai para um fabricador, um cara da cenotecnia. Essa parte do problema precisa de uma pessoa de software que vai programar interatividade de alguma coisa. E essa parte do problema aqui é de vídeo, então eu preciso de uma pessoa que vai produzir o vídeo. Deixa eu te Agora, perguntar, essas novíssimas tecnologias das quais você está falando e que eu acredito, né, sem conhecer, mas estou acreditando, estou dando crédito a você no seu conteúdo, tá. cada vez mais você percebe que são especialistas jovens, cada vez mais, quer dizer, Sim. É uma geração Sim, mais sim, jovem, sim. uma geração já abaixo de você, quer dizer, você já percebe que isso tem Sim. uma velocidade brutal? Não, em geral, assim, os artistas, eles são os consagrados que a gente acaba trazendo, eles estão na mesma faixa etária que a gente, né? Tem artistas de multimídia de uma geração anterior, que são os da vanguarda, né? Muitos deles são expoentes ainda, mas a quantidade de artistas jovens é muito maior e assim, daí não existia essa proliferação de artistas virtuais, né, há 20 anos atrás, de artistas digitais. Não era tão prolífero. Tinha no Brasil alguns, vamos dizer, Multi Randolph, Rejane Cantone, Leonardo Crescente, que é a dupla, né? Tinha Jari, Espeto, no campo do VJ. Agora, assim, são incontáveis e a minha geração já é uma transição da do Jari e dessa galera da vanguarda, e agora já tem uns muito mais jovens. Assim, a gente está falando com um designer para fazer um trabalho, nasceu em 95, já acho ele super jovem, tem 10 anos a menos que eu. Uma parte da equipe que trabalha com a gente nasceu nos anos 2000. Então, assim, é como aprender uma língua, programar é como aprender uma língua nova, né? Dizem. Daqui a pouco vocês me tiram da Então, equipe. Daqui a pouco vocês me tiram da equipe. não, Quase que em meados do é século passado. impossível. Mas isso Não, aqui é porque bacana, porque no tem coisas fundo... que a gente traz, É. Não, isso aqui é bacana, porque no tem fim coisas que a experiência não troca. são encontros de geração. Né? Quer dizer, eu acho que tem uma troca, tem um acúmulo de conhecimento de ambos os lados e eles vão se somando. Né? Quer dizer, nem eu quero entender dessa Exato, tecnologia, como você também não cabe a você e ao Antônio, ao curador, né? Quer dizer, exato. entender
o lado da produção, o lado da administração, o lado, né? Eu acho que isso é que é bacana. No campo da arte no Brasil, tem uma série de coisas que assim, eu não tenho nem como entrar nesse mundo todo, porque é super complexo, né, dos relacionamentos com instituições e galerias. Eu acho que tem espaço nessa parte da arte e tecnologia. Meu interesse é grande parte nessa parte em viabilizar os projetos tecnológicos e isso que faz, assim, tudo é interdependente, precisa de alguém que tenha um bom relacionamento com as instituições. É dificílimo isso, daí é uma questão, um jogo político que é o que a Ana sempre soube fazer muito bem. Aí precisa de um curador para validar essa escolha pelos artistas, defender as obras que muitas vezes não necessariamente preciso entender conceitualmente a obra do artista, eu preciso entender tecnicamente como ela é feita. Muitas vezes eu nem gosto da obra, vamos dizer assim. Muitas vezes não, mas pode acontecer. Eu falar, nem gosto do produto final, que é a obra. Mas a parte técnica eu gosto. E daí dentro da parte técnica, tem várias áreas do saber. Por exemplo, no caso do Ribicoso, a gente precisou de um cenotécnico, de um outro produtor que fazia a produção da fabricação digital, que é o Léo Seulin, de uma equipe de montagem super especializada para seguir as instruções do artista. Então, assim, tem muitas áreas e é isso que ela falou. Os jovens estão vindo, mas é diferente a forma como eles lidam até com o tempo, né? Então, assim, tem que ter uma equipe multidisciplinar que consiga entender uma coisa que vamos dizer, que alcançar todos. A obra de arte não é feita para alguém, para um público, para uma pessoa, ou para um recorte do público. Ela vai ser interpretada por todas as gerações e por todas as cabeças, da mais crua até a mais erudita, vamos dizer de um certo modo. Então, como ela é uma abstração, uma interpretação do mundo em geral é uma abstração, né? As obras que a gente trabalha, ela tem que ser universal, tem que ser interpretada por todos. Então, não pode ser um recorte muito específico. É o que você falou mesmo, tem que ter um pouquinho da mão de cada um ali diferente para compor essa obra. Tudo faz parte da obra, desde a hora que a pessoa pisa na sala, aquilo já tem que ser pensado, como é a luz, como que texto que está escrito, qual caminho ela vai fazer. Tudo isso, muitas coisas eu não faço a menor ideia de como foi decidido. Vou fazer uma provocação. A gente vê Pode muito, fazer. e em várias exposições que a gente fez, sem citar a instituição nem nada, que sempre existe uma demanda muito grande da tecnologia estar a serviço de um espaço instagramável. Sim. Né? Quer dizer, então, assim, é um conceito relativamente novo do instagramável, que de verdade desloca aquela experiência para as redes sociais, enfim. Isso. Na verdade, isso aí é uma transição, né? Essa forma de dizer que é o espaço instagramável já é uma forma da instituição dizer que está aberta, né? A essa galera que entra no museu com o celular na mão. Porque, além de tudo, tem isso. A nossa instalação é uma experiência sensorial, da presença ali no espaço, mas a pessoa sente na obrigação de compartilhar aquela experiência. Ela quer esse, acho não que é? nem é a obrigação, acho que é o desejo de dizer, eu estou aqui, quero compartilhar. Quer dizer, ela também vira, de uma certa maneira, um agente, né? Quer dizer, que vai incidir sobre a obra e que vai ampliar o acesso a essa obra, né? Quer dizer... Exato. É muito legal, na verdade, assim, nem esse desejo, quando a pessoa fala, quero um espaço instagramável, muitas vezes, se você pensa em um espaço instagramável, ele não vai ser Instagram, não vai funcionar. Tipo, você tem que pensar algo maior do que isso, né? Tipo, em geral, quando a obra é bonita ou está bem resolvida, ele automaticamente é. Então, sempre que pedem, quero alguma coisa instagramável no contexto das exposições, em geral a gente fala, não, se preocupa, tá fácil, já é instagramável. Porque, assim, a não ser que a instituição não permita, né, que entre com o celular na mão. Mas se o conteúdo, o suporte tecnológico está tudo bem arranjado, as pessoas sentem esse desejo mesmo de mostrar que estão nesse lugar, né? E fazem um recorte e jogam de novo para o mundo virtual tudo isso que a gente fez, né? E sabe uma coisa que vocês já fizeram algumas vezes, que eu acho também muito boa, e que acho que é legal, e que é ampliação de acesso, né, democratização, enfim, é que mesmo nos catálogos que vocês fazem das exposições que são trazidas ou criadas por vocês, vocês às vezes colocam um QR Code, né, um código,
E aí Sim, você sim. consegue levar para a experiência audiovisual, para a experiência em movimento, né? Já que o catálogo em si ele tem reproduções estáticas, então também é uma outra ferramenta Exatamente. tecnológica, né? Exato, é assim. É muito difícil registrar essas experiências, né? Essas fotos que eu mostrei em geral, elas não condizem com o que é estar lá. Então, quando a demanda é de um catálogo, ela nunca vai alcançar a potência que ela poderia. Uma outra forma que a gente encontra é essa de fazer um registro em vídeo, mas mesmo assim sempre você perde algo. Quando as obras são audiovisuais é impossível não ter um registro em vídeo, porque ela tem a trilha sonora, né? Sim. Então, mas de qualquer forma, assim, só quem esteve lá que vai ter a experiência completa, né? Na verdade, Quando jamais será a tem... mesma experiência, né? Mas você pelo menos Exatamente. aumenta, né? Quer dizer, o olhar Exato. sensível para aquela obra, claro que é diferente de você estar imerso. Por isso que a gente às vezes fala essas exposições imersivas, né? Quer dizer, elas acontecem Exato. no diálogo com o público no espaço, né? Quer dizer, é uma experiência. É uma experiência espacial mesmo e É. sensível, mas assim, Você tem uma é... documentação da experiência que fica na categoria de documentação, mas ainda Exato. agrega mais valor do que quando você tem só as fotografias estáticas, né? É, exato. Tem obras que são super difíceis de registrar. Essa obra que eu citei mais uma vez, que chama Objeto em Forma de Espaço, ela não tem nenhum registro. Tipo, Não? ninguém sabe o que é. Tem umas fotos que são abstratas, que é assim, um monte de pontinho de luz, porque era terminação de fibra ótica. Então, assim, ela não é uma obra que desapareceu, não existe mais. Então, se não tem um texto escrito de defesa, não tem o mínimo uma foto, ela não tem um registro histórico, ela some no História da Arte, no caso. Achando que eu poderia fazer parte, não faço, óbvio, da História da Arte, mas tipo, o registro para o caso do campo da arte é fundamental. E essas obras que lidam com experiência, elas estão sempre. Elas ainda não acharam uma forma que seja, no mínimo, digna, né, de serem arquivadas, vamos dizer, no histórico, porque a maior parte do material de arte é texto e livro, né? E o vídeo é uma coisa super recente que serve como registro das obras, né? Acho que desde a Revolução Industrial algumas coisas foram registradas em vídeo, surgiram as primeiras obras audiovisual. Os museus agora têm obras que são, sei lá, talvez um registro de uma performance ou coisa do gênero, né? Às vezes o projeto de uma performance, né? Quer dizer, o artista O ou projeto, o museu exato. adquiriu ou foi doado um projeto que você pode Falando em... refazer a qualquer tempo, seguindo exatamente. Perfeito. Agora, isso que você falou de projeto, até uma coisa que é super importante nessa parte de tudo que a gente discutiu, eu acho que faz sentido, que é o seguinte, muitas dessas obras que a gente produz, o grande registro dela é o projeto, porque é a forma de você reproduzir ela. Um exemplo que eu dou que serve bem para ilustrar é o Dan Flavin, que ele tem um catálogo de milhares de obras não executadas, que são os projetos das obras e que tem valor de obra de arte, Sim. porque é a receita para a execução da obra. Então, É o conceito e é a receita, quer dizer, isso é a obra em si, que pode vir a exato. ser executado ou não, né? Então, muitas vezes a gente tem o domínio aqui, hoje, a gente tem o domínio deste projeto dos artistas. Então, de um certo modo, a gente, até nem sei como isso se traduz, mas a gente tem um poder sobre a obra dele, poderia reproduzir, por estar dentro das entranhas de como ele foi feita, né? O Vigas é um outro exemplo aqui, inclusive Vigas, quando você for assistir isso, eu achei o projeto. Aproveita, está aproveitando os alunos para dar recado, hein? Para dar recado. O Vigas a gente fez uma outra exposição no Farol Santander que chamava Metaverso, que convidamos vários artistas, inclusive a Aya fez uma das obras. E daí, dentro de uma das obras, era um túnel de espelhos de um artista audiovisual que veio do campo do VJ também, que é o Vigas. E daí, junto com ele, de acordo com o espaço que tinha no museu, a gente desenhou essa experiência aqui, chama Aparato 10/10, alguma coisa assim. Eu não sei o nome, porque eu sou muito mais dos números do que da parte de defesa textual. A gente fez um projeto, eu vou compartilhar aqui,
que é sempre surge assim nesse software de desenho técnico. É um cilindro, não, um túnel com 6 faces, um hexágono, onde 4 faces são de espelho e 2 faces são de vídeo, são de projeção. E daí, assim, olhando esse projeto, você não tem a menor ideia do que isso vai acontecer, né? Do que vai virar. Mas ela se traduz. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar como que fica no final. Aqui, ó. Ela se traduz desta forma aqui. Esse é o vigas. Aqui são os 2, 3, 4 espelhos. Isso é a tela de projeção. Isso é uma outra tela. Ela se traduz num reflexo infinito, onde você pode passar por dentro dele. É uma experiência totalmente virtual também. Você entra num ambiente que não existe no mundo, de reflexo, que virtualiza essa tela e transforma em uma abstração, que no caso esse conteúdo específico aqui reproduzido é um vídeo, né? E vamos ver se é essa a melhor forma para explicar. Então assim, a gente desenha junto com o artista a obra. Muitas vezes o artista não faz o desenho técnico, a gente que faz. Algumas vezes eles fazem. E entrega tudo pronto para ele poder só trazer o conteúdo em vídeo, por exemplo, no caso do Vigas. É óbvio, ele participou da conceitualização do desenho da obra, mas no dia que ele chegou na montagem, ele só precisou inserir o conteúdo em vídeo. E nessa exposição tinham mais artistas, por exemplo. Essa obra aqui, que é a da Aya, ela é composta por uma série de lasers, com cada posição dele tinha sido determinado já no software de projeto. Então saiu do virtual com todas as posições determinadas no espaço, só chegou lá para reproduzir o virtual no mundo real. E o controle de acender e apagar foi feito em loco com a trilha. Tinha um laser aqui. Então assim, o projeto é virtual, então mas a experiência tem que acontecer no mundo real. É isso, assim, a gente está tentando chegar com a experiência virtual ela nunca foi tão, ela aos poucos está caminhando em ser tão rica quanto o virtual, mas ela não tem a mesma natureza, né? Outra experiência que foi montada essa do Bijaria aqui, que era alguns andames com plantas e a luz e criando esse jogo com umas telas aqui, assim, com uma leitura da cidade. Também teve a obra da Sala 28, que era uma brincadeira com geometria. Então, quer dizer, tem vários assuntos que voltam entre essa nossa curadoria e nos projetos que a gente se envolve, que é a maneira como lida com a geometria, com a razão, né? Com a interpretação das formas, porque todas as obras são muito, menos essa do Bijari, todas elas são muito matemáticas, né? Tanto as do Nonotake, nem todas, mas muitas são bem matemáticas. As nossas, a do Vigas, a da Sala 28, a do Ribicoso. Então tem alguns assuntos que voltam sempre. Essas questões da luz, elas estão sempre presentes também nessa abordagem que a gente trabalha de tecnologia. Então a luz tem várias tecnologias envolvidas, né? Desde a eletricidade até essas luzes coloridas digitais que tem o controle, os protocolos de controle, os LEDs em si, os emissores de luz, né? No caso do Ribicoso, o emissor de luz é uma das questões mais complexas do trabalho deles, porque eles lidam com a sombra. Então, para você ter o controle da sombra, você tem que ter o controle do emissor de luz. Quanto menor o ponto que você tiver e mais forte, mais, como se fala, nítida vai ficar a sombra. Então, várias naturezas de luz, essa parte científica da luz, a gente precisa estar sempre pesquisando. Por exemplo, isso aqui, as luzes coloridas controladas digitalmente para criar esse ambiente com as plantas, né? Aqui dentro tinha um difusor, né? Uma caixa que difunde a luz e cria esses contrastes. Aqui a luz é muito pontual. Isso aqui foi um problema super difícil de resolver, porque assim, o laser ele só é visível quando ele bate em algum ponto. Ele não é visível o feixe de luz, né? Como aqui a gente está vendo.
para que você veja o feixe de laser, você precisa de um volume de alguma coisa, não pode ser de ar, né? Tem que ter alguma partícula. Então poderia ser gás não, é essa fumaça, ou vapor de água. E no caso do Farol Santander, daí entra as questões que a Ana participa muito bem, que São são as as questões questões que políticas com a são, né, instituição. de segurança, de, né, uma série de coisas. Então, a gente Exato. precisa sempre adequar, mas sempre se acha uma solução, né? Quer dizer, o que vocês estão vendo aí é um projeto Nossa, executado é um sufoco, mas haja. cuja a solução foi dada, mas isso é inevitável, né? Quer dizer, uma negociação com a instituição, negociação com o artista, negociação com a tecnologia, com o produtor, com o orçamento, com o tempo. É o tempo inteiro Exatamente. as pessoas juntas pensando e tentando transpor os desafios e resolver as questões que são mais complicadas, mas aquela frase que a gente ouve sempre: no fim, tudo dá certo. Exatamente, essa questão que a Ana falou de casar todos esses mundos é um saber muito humano, né? Não é tão técnico. Sim. Então, é uma coisa que foge muito ao meu domínio. Eu tento participar, mas pô, são áreas de saberes distintas, né? Para poder produzir uma coisa como essa, tem várias relações humanas e políticas e algumas vezes técnicas que são Legais, aquilo que a tão legislação permite, complexas. como é que a gente deve Exato. sinalizar uma obra dessa, enfim, são camadas e camadas que vão se somando de especialidades e profissionais e agentes, que no fundo é uma orquestra, como eu sempre digo, né? Quer dizer, e aqui a orquestra É uma orquestra. deu certo. É uma orquestra, exatamente. A questão é sempre ter as pessoas certas nos lugares certos, né? Nem sempre acontece, mas a tecnologia depende das pessoas. É um outro fator super importante, acho que é assim, um dos mais relevantes é essa questão. Que a tecnologia não faz nada por si, né? Ela depende muito do ser humano para fazer o bom uso dela, né? E para orquestrar o uso da tecnologia. Tipo, a tecnologia nunca pode estar por si só como o principal atrativo de nada, ou ela não vai produzir. Tipo, tem aquele receio dos filmes do Exterminador do Futuro, que os robôs vão dominar o mundo, mas a tecnologia, por enquanto, ela é muito dependente do ser humano para que algo aconteça com ela, né? Existe esse. Isso é muito bom de As saber. pessoas têm. Não, e as pessoas têm esse. Como ela é muito. Ela tem uma aura mística, assim, por ser complexa, difícil de compreender, como ela muda muito rápido, as pessoas acabam tendo um pouco de medo. Mas na verdade ela está a nosso favor o tempo todo, né? Sabendo fazer o bom uso, ela sempre vai estar a nosso favor. Se você não. Se você não conhece, você não tem como fazer o bom uso da tecnologia. Aí você começa a xingar o celular, jogar na parede e falar que não funciona. Mas na verdade é o, é o domínio, né? Acho que essas gerações novas estão tendo um pouco mais rápido por terem tido contato desde sempre sem medo, né? E a gente tem esse hábito de ter medo da tecnologia, mas medo do novo, né? Mas a tecnologia em si, É muito ela amigável. depende completamente do bom uso do ser. Ela é amigável e ela é passiva, né? Ela depende de que a gente tome a iniciativa de fazer algum uso dela. Ela nunca vai ser ativa e vai vir atacar a gente, ou tirar o lugar do ser humano no mundo. Ela depende do ser humano para que algo seja feito através da tecnologia. Não, e com Acho que isso, tecnologia e ela é só pode falar. fala, pode seguir. Não, acho que não existe tecnologia sem humano. Não tem uma tecnologia autônoma ainda. E provavelmente nunca vai existir. A única questão que ainda tem esse debate é na inteligência artificial, né? Mas até agora ela ainda está como um bebê, né? Não tem nenhum momento que ela ameaçou o ser humano, a não ser na ficção. Aonde Mas no tudo mundo vale. real ela está distante. Não, e o que eu acho que é legal É, é que é um campo em expansão, quer dizer, muitos nichos profissionais vão seguir, vão acontecer, vão surgir, né? Quer dizer, eu acho que está em crescimento, sem dúvida nenhuma, acho que tem que ter essa consciência, né? Quer dizer, qual é o uso adequado da tecnologia, a tecnologia como meio, como possibilidade, como viabilização de uma ideia e não como um show tecnológico, né? Quer dizer, acho que tem outro lugar para o show tecnológico também, mas eu acho que a gente não pode confundir. Então, eu vou te fazer uma pergunta assim, assim de cara. Você hoje é artista ou não é artista? não. Eu me decidi por não ser artista quando eu me formei, porque foi um parto me formar
no design, eu falei, eu vou sempre ser designer daqui em diante. Mesmo quando Porque o vocês designer fazem um pode ser projeto, artista. quando vocês fazem um projeto como esse que está na tela? Então, é que dá para fazer dois recortes nesse caso. Eu continuo sendo designer dentro do processo, né? O processo de criação é um projeto de design, E é um mas projeto o criativo. produto final pode ser interpretado. O processo que eu uso para fazer essas obras é um processo com origem no processo de design, né? Que é o que eu fui instruído na faculdade. Agora, o produto final pode ser um produto de arte, mas como eu entendo tudo como processo, eu considero que eu ainda sou um designer. Eu posso produzir arte, mas eu sou um designer. É super complexo. Tive que Não, assumir isso, porque senão não andava, eu não conseguia fazer mais nada em algum não, momento. tá tudo certo, a gente não vai discutir com você, você se autonomeia da maneira como você acha mais confortável e sincero, acho que está super explicado. As pessoas estão dizendo que elas estão tão de boca aberta que elas não conseguem fazer pergunta. Então está tudo certo, eu também não consegui fazer perguntas, porque a gente não tem esse domínio, mas acho que Depois, se alguém, se quiser. surgirem questões, podem falar comigo e eu, de alguma forma, eu não gosto muito de me expor, mas eu gosto de conversar sobre esses assuntos. Então, quem tiver curiosidade e quiser depois conversar, pode falar comigo sempre que Até quiser. porque, Felipe, muito do que tem sido abordado no curso é organização de projetos culturais, exposições de cultura material. Né? Quer dizer, então, você pega uma pintura aqui, você põe na embalagem, você vê qual é a iluminação, você tem um museólogo, você tem, né? Quer dizer, e eu acho Uhum. que justamente a ideia de convidar você é um pouco para bagunçar o coreto, né? Quer dizer, para trazer pesquisas que eu acho que são super relevantes, super competentes, e tentei trazer sempre pessoas com as quais eu tenho trabalhado, porque eu acho que dá um grau de intimidade, de conhecimento e de informalidade ao mesmo tempo, porque, no fundo, é um curso que se dá a partir de conversas mediadas pela tecnologia. Estamos aqui na telinha, no momento pandêmico. Então, assim, eu não sei se você quer mostrar mais alguma coisa, mais alguma imagem. Eu queria mostrar para quem quiser consultar algum material que não tiver aqui, Ah, vamos lá. pode entrar no site da AIA, que é aia.cx. Está precisando ser atualizado, mas logo vai estar. Onde aqui tem um pouco do que a gente falou já. Ó. Por exemplo, quando a gente falou da Jean Li, ela está aqui, ó, como um artista que faz uma experiência espacial, mas de uma forma super analógica, com essas paredes pintadas, né? A gente participou fazendo um registro e algo do gênero. Vários dos trabalhos que a gente falou estão aqui. O Momentos está aqui com a ficha técnica, que é importante, que nada é feito sozinho. Aqui tem o registro em vídeo que a Ana falou, que é uma das coisas mais ricas dessas obras, porque tem o áudio. E, e essa empresa, assim, como a Ana falou mesmo, assim, é muito novo, então a gente está. É quase experimental, tudo é quase experimental. E acredito que o campo de atuação de alguém com especialidade em tecnologia só cresce, né? Para mim mesmo, eu acompanhei ele crescendo, enquanto durante 10 anos eu trabalhei no Bijari e enquanto isso não existiam muitas outras empresas que lidavam com esse tipo de assunto. Os artistas mesmo de tecnologia estão surgindo nesse período. Então acho que assim, talvez daqui a pouco nem se fale mais em tecnologia, vão ser os artistas, que ninguém mais vai estar pintando, não sei dizer, mas pode ser que daqui a Acho que que tem não lugar para existe. todo mundo, tem lugar para todo mundo. É, e daí, Ana, obrigado pelo convite. Não costumo, eu fico muito, me envolvo emocionalmente com esse tipo de conteúdo, assim, então eu não falo muito sobre o assunto, mas é Não, porque mas a olha, gente posso te vive. dizer que foi muito legal, aprendi muito e todos estão dizendo que sim, também aprenderam. Hum, Nunca tinha tido uma aula dessa, né? Quer dizer, agora eu tenho certeza que eu vou entrar nas exposições imersivas quando elas voltarem a acontecer de outro jeito. Porque eu acho que o que é bacana que você falou é que apesar de toda a tecnologia que pode parecer alguma coisa fria, ao contrário, quer dizer, ela está a serviço da poética, ela está a serviço da experiência, né? Quer dizer, das nossas sensibilidades. Eu acho que isso é genial. Então, de fato, exato. Há um tempo, desde 2012, eu já tive um debate sobre esse assunto com o Guilherme Wisnik sobre tecnologia. E esse entendimento essa conversa vem voltando no meu cabeça, assim. Ela é um suporte.
ela não é nada além disso. Não pode ser o fim. Ela é o meio para você chegar em algum lugar, né? Tá, Então, ela vai acabando. Ela funciona bem quando ela é invisível, como um exato. suporte. Mas ela também. Você acabou de dizer aonde eu me identifico com a tecnologia. Eu também sou invisível. O produtor tem que ser invisível. Ele só aparece quando tem alguma Exatamente. coisa errada. Então é melhor que não apareça, que ele permaneça invisível durante todo o processo. Eu também. Quando eu tive essa experiência como artista, o que me incomodou um pouco é isso, de ter que ser uma pessoa pública ou de falar em público. Por isso eu encontrei esse lugar mais no backstage, assim como você, que me deixa mais confortável. Mas é o mesmo lugar da tecnologia, basicamente. Então agora eu encontrei mais um ponto comum meu com a Eba. tecnologia. Ai, que bom, não estou tão desconfortável. Bom, Felipe, eu queria te agradecer muitíssimo. Você foi super generoso. Você deu uma aula, deu um show, né? Quer dizer, acho que os alunos também estão pensando isso e a gente vai colocar isso para muito mais gente. Então, eu queria muito te agradecer de verdade Imagina, Ana, essa tua obrigado você por generosidade e tudo. agora que outros projetos venham, e eu sei que virão e que estamos juntos e cada vez mais. Valeu. E olha, um grande Obrigadão. beijo para você e muito, muito, muito obrigada de verdade. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que assistiu. Estamos à disposição para qualquer conversa sobre o assunto, mesmo que eu tenha essa questão de não aparecer. Agora que vocês já sabem quem eu sou, pode perguntar. E obrigado, Ana. Muito Super obrigado pela obrigada. Um beijo oportunidade. enorme e até a próxima, e que Beijo. seja breve. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Deu certo? Ficou bom?